Eu já vi você falando disso e você me falou disso antes, mais cedo, que nós não podemos nos ajoelhar perante o Hamas, nós não podemos perder para o Hamas. E há também a questão que o Hamas não vai recuar, certo? Eles não estão dispostos a conversar e a resolver esse problema de uma forma pacífica. Você acha que a única maneira de lidar com isso é acabar com o Hamas, certo? E isso significaria o fim de muitas pessoas que você conhece, como o seu pai, certo? Então, é uma proposta muito forte, né? Sim, e eu pessoalmente fiz essa escolha há muito tempo entre interesses tribais e o interesse maior, humano, de consciência coletiva. E eu fiz a minha escolha há muito tempo atrás e eu paguei por isso. É claro que eu não desrespeito meu pai, eu sempre honro os meus pais. Não é uma coisa pessoal. Nesse momento é uma questão global. Muitas pessoas estão morrendo. E se o meu pai está incitando essa morte e destruição, por que que ele deveria ser uma exceção? Por que que ele deveria ser tratado diferente do que aquelas crianças de Gaza? Se tudo bem para ele, com milhares de crianças morrendo brutalmente na guerra dele, na guerra que ele tem levado contra Israel, eu acho que ele deve ser o primeiro. Do contrário, se eu estimular milhares de pessoas a morrerem, eu deveria ir primeiro morrer lá. Mas não me esconder atrás de alguém seguro para falar, vá lá morrer pela causa você. Isso é uma hipocrisia, isso é uma enganação. Então, isso é muito importante. Deixa eu falar isso antes que eu me esqueça. Digamos que a causa palestina fosse uma causa justa. E digamos que o Hamas não fosse pessoas não corruptas, amorosas, que estariam realmente morrendo pelas crianças de Gaza, que não é verdade. Vamos pensar, o que é mais importante? O sofrimento e a morte de muitas crianças inocentes ou se livrar da causa completamente? O que é mais importante? Então, para que estão lá confortáveis aqui no Brasil ou no Ocidente, falam assim, é justificado, porque é uma ocupação. Basicamente, a gente mistura isso com a ocupação, né? Culpa a ocupação. O que acontece com essas crianças? O que é mais importante? Você tem uma entidade que você vai atingir no futuro e que vai continuar queimando geração após geração após geração. E quando eles chegam aí nessa entidade política, que chama de Estado, né? O Estado palestino, eles vão descobrir que nada mudou. Porque desde quando um governo ou um certo sistema resolveria ou garantiria a felicidade, a satisfação, a emancipação e a liberdade total dos seus cidadãos? Quantos países nós temos? E as pessoas ainda estão sofrendo, no Brasil, nos Estados Unidos, em todo lugar. Então, se não é a cura para o problema de Gaza, por que lutar essa guerra infinita, nesse círculo vicioso da guerra, onde as crianças estão morrendo e os líderes do Hamas estão num hotel Four Seasons em Doha, andando de jatinho particular. Então, esse contraste, essa lacuna entre as vítimas verdadeiras do conflito e o predador que está lá num trono de ouro, esse é o problema fundamental da história. Nesse caso, eu falo, eu não ligo para os palestinos, eu prefiro, mesmo se a ocupação fosse o pior problema, eu prefiro que a ocupação seja o governante dessas crianças, pois eles se importam muito mais com as crianças de Gaza do que o Hamas e os outros líderes palestinos. Nossa, é uma afirmação muito forte essa.